Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Ainda continuando no nosso tema desse trimestre, falando sobre as biografias bíblicas. Hoje nós vamos falar de mais um personagem bíblica, não é, irmã? Sim, a jovem Esther, da lição 23 dessa semana. O verso áureo vem dizendo: "E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti." Esther 2:17. Então é um verso áureo já bem interessante, que fala então do amor do rei por Esther, mais do que todas as outras mulheres. A primeira pergunta nos diz assim: a rainha Vasti agiu corretamente quando se recusou a obedecer o rei Assuero? E que conselho astuto foi dado ao rei devido ao receio de Vasti se vingar? Vamos ler então em Esther 1, de 1 a 22. Nós vamos ler 22 versículos, Já vamos falar sobre a história, o que aconteceu. Nós vamos conhecer aqui em detalhes pela palavra de Deus. Então diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, nos 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linhos e de púrpuras, e argolas de prata, e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Raboná, Bigtá, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que haviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Garzena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena, Meumucã e os 7 eunucos dos persos e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos.
Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse em sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue-se de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua de seu povo. Interessante essa leitura, irmã. Olha, se a gente for olhar bem assim, profundamente, né, a leitura, nós vamos ver que o rei, ele promoveu um banquete, né? Sim, assim como 180 dias de festa, olha só. E era assim, com muita bebida, com muita comida. E o rei ainda deu uma ordem, né? Que todos era para beber sem constrangimento. Fartar, né? Sem constrangimento. Estavam ali todos embebedados no sétimo dia, né? Foi aí que E você prestou atenção aqui no verso 10, fala que depois de 7 dias, né? No sétimo dia o rei já estava com o coração alegre, né? Como diz, né? Aí chamou seus sete eunucos e que ordem que deu para eles? Para ir lá, né? Buscar a rainha Vasti para que fosse exibida, né? Trazer para mostrar sua formosura aos diante homens, né? dos seus aos convidados. Príncipes, aos convidados. Isso. Mas de que modo estavam já esses convidados? Todos embriagados, Tudo né? de cabeça cheia de vinho, né? Sim. Todos alcoolizados, né? Como dizer na nossa linguagem de hoje. Sim. E a rainha, né? Aqui de acordo com a leitura, recusou a vir, né? Se recusou, né? Primeiro, por várias razões, né? A rainha também estava dando um banquete, né? Também estava sendo oferecido um banquete lá, onde a rainha estava, né? De Isso, acordo com suas convidadas com também. as convidadas da rainha. Mulheres também de prestígio, né? Sim. E aí ela se recusou a ir lá no banquete do rei. Sim, e agora nós temos também o espírito de profecia, né? Isso. Que vem dizendo, então, lemos com prazer a respeito da festa da rainha Vasti. Essa não foi uma festa para convidados promíscuos, mas uma comemoração promovida pela rainha para as mulheres de alta posição no reino, que foram recebidas com decorosa cortesia, sem licenciosidade ou sensualidade. Então, o banquete da rainha estava sendo diferente do banquete do rei. Foi então quando o rei estava fora de si, quando sua razão já havia sido destronada pelo vinho que ele mandou buscar à rainha. Para os que estavam em sua festa, homens também embriagados pelo vinho, pudessem contemplar a beleza da mulher. Ela agiu em harmonia com uma consciência pura. Vasti se recusou a obedecer à ordem do rei. Pensava que quando ele voltasse à sobriedade, ele elogiaria sua atitude. No entanto, o rei tinha conselheiros insensatos, né? A gente viu ali no texto que fala sobre Memucã, né? Memucã e outros também, né? Que e eles argumentaram que fazer isso seria dar a uma mulher um poder que seria prejudicial a ela mesma.
E até eles argumentaram, né, que aí como que ia ficar a questão da honra em relação aos príncipes, né? Que era uma falta de respeito ela ter se recusado. Se o rei o tivesse conservado sua dignidade real, praticando hábitos de temperança, nunca teria dado essa ordem. Sua mente, porém, fora afetada pelo vinho que ele usava tão livremente, e ele não estava preparado para agir de maneira sábia. Quando saiu essa ordem do rei, Vasti não a acatou, porque ela sabia ter havido livre uso de vinho e que Assuero estava sob a influência de bebida alcoólica. Para o bem do marido e dela própria, decidiu não deixar sua posição à frente das mulheres da corte. Não há dúvida de que o rei, ao considerar o assunto posteriormente, achou que Vasti merecesse ser honrada e não tratada da maneira como foi. Né? Então nós vimos pelo espírito de profecia, né, pela luz que nós temos, mais ainda abrangendo essa história de Esther, que o rei, depois de ter dado estava fora de si, né? E sim, e depois ele ter dado a ordem para a rainha destronar, ele se arrependeu, porém até aquelas pessoas que envolveram o rei nessa trama. Seus conselheiros, né? Seus conselheiros como não diz permitiram aqui, também. Na segunda parte da pergunta diz que conselho astuto foi dado ao rei devido ao receio de Vasti se vingar. Sim. Então seus conselheiros aí, o rei se arrependeu no outro dia, né? O rei viu que na verdade Vasti tinha razão, porque estavam todos bêbados, né? Alcoolizados. Mas aí os seus conselheiros, né, ficaram com medo da reação da rainha e deram esse conselho. Incentivaram então ele a destroná-la mesmo, né? E a procurar outra mulher ali do reino para se casar. Então nós vemos só mais um comentarinho aqui sobre esse texto, que muitas vezes quando nós lemos só na Bíblia a respeito desse fato, né, sobre a reação da rainha Vasti, a reação do rei e de seus conselheiros, a gente pode até sentir assim que Vasti realmente mereceu ser destronada. Ela não podia ter rejeitado, né, o convite do rei. Uma observação também, aqui no capítulo 2, do 1 e 2, então diz: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei. Isso. Então, apesar dele ter, como a gente já falou, ter reconhecido, ter se arrependido, o conselho foi... Ela não deveria ter sido tratada daquele jeito, mas os seus conselheiros já aconselharam o rei a procurar outra rainha, né? Então, vamos compreender melhor na pergunta seguinte, né? A pergunta 2, que nós vamos ler também no livro de Provérbios, no capítulo 11, e no capítulo 14, verso 34. Então, a pergunta diz o seguinte: ao que os reis são levados frequentemente? Então, vamos lá. Né? O que também produz grande injustiça? Então, lá em Provérbios, capítulo 11, verso 11... Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. E o 14:34 agora diz... Isso. 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Isso. Então, por mais elevado que seja o cargo, as pessoas têm de prestar contas a Deus. O grande poder exercido por reis leva muitas vezes a extremo de exaltação própria, e os votos inúteis tomados para promulgar leis que não levam em conta as leis superiores de Deus ocasionam grande injustiça, né? Então os reis são levados muitas vezes a agir com injustiça. Por quê? Porque o seu cargo, a sua posição coloca eles diante de fatos, né, que eles agem muitas vezes sem levar em conta as leis de Deus, né, a vontade de Deus, os planos de Deus. E aí
como diz lá que a irmã leu aí de Provérbios 14:34, né, irmã? Como é que foi mesmo o versinho? A justiça engrandece a nação, mas o pecado é Isso. uma vergonha para qualquer povo. Então é isso mesmo, né? Os votos inúteis, né? Diz aqui na nota, né? Tomados para promulgar leis. Muitas vezes nós vemos aí acontecendo coisas que a gente acha injusto, né? Mas porque é um abuso de poder, né? Os que estão lá em posição de mandar, né? De Exercer autoridade, estabelecer leis, né, e tal. Eles usam assim demasia o poder, não levam em conta, né, a vontade de Deus, né? Não considera a vontade, a sabedoria de Deus nas questões. A pergunta terceira agora, né? Pode fazer. De que maneira Deus realiza a sua vontade? Então aqui vem dizendo, né? Nós vamos ver aqui então de que maneira. Ocasiões de condescendência como as retratadas no primeiro capítulo de Esther não gloriam a Deus. No entanto, o Senhor realiza a sua vontade, mesmo por meio de homens que levam a outros a agir de modo errado. Se Deus não estendesse sua mão refreadora, seriam vistas estranhas. Deus, contudo, impressiona a mente humana para que realize seu propósito, muito embora a pessoa usada continue a seguir práticas erradas. O Senhor realiza seus planos mesmo por meio de pessoas que não reconhecem suas lições de sabedoria. Em suas mãos está o coração de todo governante terreno, e ele o inclina para onde quer, da mesma forma que muda a direção das águas do rio. Através da experiência que levou Esther ao trono medo-persa, Deus estava atuando para a realização de seus propósitos para seu povo. Aquilo que foi feito sob a influência de muito vinho contribuiu para o bem de Israel. Olha que interessante essa nota, não? Essa nota eu achei muito interessante, porque Sim. primeiro diz que ocasiões de condescendência, como as retratadas, né, no capítulo de Esther, né, que não glorificam a Deus, né, que nós sabemos que lá as decisões do rei Assuero foram decisões tomadas assim, todo com a cabeça embriagada, né, todo cheio de vinho, né, numa situação que não agrada a Deus. Mas diz que, no entanto, o Senhor realiza a sua vontade mesmo através desses fatos, né? Dessas ocasiões. Aí diz que Deus, contudo, impressiona a mente usando pessoas, né, inadequadas para realizar seu propósito. Que aí a gente vai ver com o desenrolar da lição que a bênção que foi, então, essa procura e a entrada de Esther no reino. Eu achei também esse outro parágrafo aqui, olha, muito interessante. Bom. Em suas mãos, né, ou seja, nas mãos de Deus, está o coração de todo governante terreno. Então, muitas vezes, nós ficamos muito aborrecidos com a situação, né, presente no mundo, mas nós temos que lembrar desse detalhe, Deus, de que, né, Deus está à frente, Deus está observando tudo e diz que tudo que esses homens fazem está tudo observando, sendo observado por Deus. Então eu achei essa linha muito interessante, né? Diz assim: em suas mãos está o coração de todo governante terreno, e ele o inclina para onde quer, da mesma forma que muda a direção das águas do rio. Então, nenhum governante faz aquilo que Deus não está premeditando deixar ele fazer. Ele só faz segundo até onde Deus permite, né? E Deus ainda faz assim, Deus muda o curso das ações de muitos governantes. Como ele pode mudar o curso dos rios, ele muda o curso das ações dos governantes. Muitas vezes eles tomam ações que vai prejudicar, mas Deus está ali no comando e observando, né? E as coisas sempre vão tomar o rumo que Deus quer que sejam tomados, né? Porque por isso nós vamos ver aqui agora nas perguntas seguintes, né? Que foi que aquelas más ações do rei, aqueles maus conselhos dos seus conselheiros, tudo aquilo que aconteceu ali naquele palácio, né? Naquela festa. Nós vamos ver que Deus fez isso, Deus mudou o curso da vida daquelas pessoas. Exatamente. Pergunta 4.
Após o decreto de Ciro, foram muitos os judeus que voltaram para casa? Quantos estavam espalhados pelo reino medo-persa? E que providências Deus tomou em favor de seu povo? Então temos 3 perguntas aqui, né? Isso. Para ser respondida. Então a primeira, será que tinha muito judeu ali que voltou para casa? Isso, muitos né? judeus, né? Após o decreto, Após o de, decreto Ciro? de Ciro, muitos judeus voltaram para casa, né? Exatamente. Aqui diz que os judeus que permanecessem em Babilônia corriam o perigo de ter restringido a sua liberdade religiosa. Mas vamos ler então essa reflexão, Então vamos né? dividir essa nota, que ela é Vamos, bem sim. grandinha, né? Você Ok. pode ler uma parte, aí depois eu continuo. Graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitia voltar. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através das províncias da Medo-Pérsia, eram apenas um simples remanescente. A grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do seu exílio, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. Uma vintena ou mais de anos havia passado quando o segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario Estapas, o rei que governava então. Assim promoveu Deus, em sua misericórdia, outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim de que voltassem à terra de seus ancestrais. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do livro de Ester. E ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que voltassem. Olha que lindo esse episódio, né? Nós vemos que Ciro foi um dos primeiros reis dos Medo-Persas. Ele já havia decretado, né, um decreto de libertação, né? Quem quisesse voltar para Jerusalém, né, reconstrução lá e tudo, poderiam voltar. Então nós vimos que uns 50.000 mais ou menos, né, voltaram. Mas muitos judeus ainda haviam espalhado pelas províncias. Nós vemos que haviam 27 províncias no reino de Ciro, né, de Xerxes e de Assuero. E aí, nesses 27 reinos, havia muitos judeus espalhados. E nós vemos também aqui que, na verdade, a história de Ester, ela aconteceu, né, ela se desenrolou no reinado do rei Assuero, né, o terceiro rei que estava reinando nos dias do cativeiro dos israelitas. E aí, então, nós vemos que o Senhor já previra, diz aqui, olha, numa parte da nota, o Senhor previra os tempos turbulentos, né, que se seguiriam durante o reinado de Xerxes. O sentimento no coração dos homens. O Assuero do livro de Ester. Isso, o Assuero do livro de Ester. Pulei aqui, né? Então Deus já estava anos antes prevendo já, né, essa situação que haveria no reinado do rei Assuero nos dias de Ester, que é quando nós sabemos que quando a rainha Vasti foi destronada, logo a Ester começou a reinar como rainha, né, como esposa do rei Assuero. Então Deus já previa tudo o que estava acontecendo ali naquele reinado e Deus já preparou, mesmo usando homens em situações contrárias à sua vontade, mesmo Deus usando pessoas que não estavam de acordo com a sua vontade, mas Deus, como diz assim, muda até o curso dos rios, quanto mais o curso da vida dos seres humanos e dos reis, né, da nossa terra. Então a outra parte diz: olá ou fugir agora da terra do norte. Era a mensagem dada às tribos dispersas de Israel, que se tinham estabelecido em muitas terras longe de seu antigo lar. Porque eu vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos:
Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina de seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Os judeus que permanecessem em Babilônia corriam o risco de ter restringido sua liberdade religiosa. Né? Então, nós vemos que as providências que Deus tomou em favor do seu povo, mesmo em situações críticas, né? Em situações que ao nosso olhar parece completamente fora do esquema de Deus, né? Exatamente. Fora dos princípios de Deus. Deus transformou ainda aquela atitude, né? Em bênção. Em bênção. Nós vamos aqui Isso. na continuação da lição. Em ocasião propícia para os israelitas, né? Sim, exatamente. Muito interessante. Interessante. Quinta pergunta. Como muitos receberam a mensagem de retorno à terra e as coisas continuariam favoráveis por muito tempo? E agora, né? Então. Como que Deus, então... Isso. Como que o povo recebeu a notícia, a mensagem? Diz que era ainda o propósito do Senhor, como tinha sido desde o início, que seu povo fosse um louvor na terra, para a glória do seu nome. Durante os longos anos de seu exílio, ele lhes havia dado muitas oportunidades de retornar à sua obediência a ele. Alguns tinham escolhido ouvir e aprender. Outros tinham encontrado salvação em meio de aflições. Muitos desses deviam ser contados entre o remanescente que retornaria. Eles foram semelhantes. Eles foram assemelhados pela inspiração ao topo do cedro, que devia ser plantado sobre um monte alto e sublime, no monte alto de Israel. Quer continuar? Eram estes aqueles cujo espírito Deus despertou, que tinha retornado sobre o decreto de Ciro, mas Deus não cessou de apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio e através de múltiplas providências ele tornou-lhes possível o retorno. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro permaneceram insusceptíveis a posteriores influências, e mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia, sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Entre mentes, as condições no reino da Medo-Pérsia estavam rapidamente mudando. Dario e Estáspes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Olha. Então, nós vemos aí nessa nota, né, que Deus proveu então a libertação, e aqueles que então não atenderam foram então postos face a face com a morte. Então, nós temos a providência que coisa, de Deus. Né? Na verdade, Ciro, quando ele deu esse decreto para que o povo voltasse, né, para sua terra, e muitos recusaram a voltar, por livre e espontânea vontade, ficaram em Babilônia, nós vemos que eles tiveram que enfrentar a grande crise da mudança de reinos, né? Sim. Mudança dos reinos, mudança de reis. Agora, sobre o governo de Xerxes, né, o Assuero, eles seriam postos face a face com a morte, né? Nós, quem conhece a história... Quem não atendeu, né? Quem não atendeu o chamado, teve que enfrentar uma crise muito grande lá, nos Medo-Pérsia agora, né, sobre o governo de Xerxes. Exato. Muito interessante. Então, as oportunidades de Deus são as nossas oportunidades, né? Deus nos dá oportunidade de fazer a sua vontade, e nós precisamos recorrer,
né? E não é porque eu quero, nem porque é a minha vontade, não. Eu tenho que procurar sempre zelar pela palavra de Deus e obedecer, porque Deus só quer evitar sofrimento para nós, assim como Ele sempre poupou o seu povo, né? Sempre quis que seu povo fosse um povo livre, mas ele estava sempre na escravidão, por quê? Por causa da sua demora em atender à vontade de Deus, né? Era um povo que demorava muito para ouvir, para atender. Aí eles estavam sempre sofrendo, né? E foi o que aconteceu com eles aqui no reinado de Xerxes, né? O Assuero, no tempo da rainha Esther. Exatamente. Pergunta 6 diz assim: quem era Mardoqueu? Qual o seu parentesco com Radassa, Esther? Quem era o rei Assuero, Xerxes? Não. Quem o rei Assuero, Xerxes, escolheu para ser sua rainha? Então são 3 perguntas, né? Isso. Quem era Mardoqueu? Qual o Isso. seu parentesco com Radassa? Entre parênteses Esther, né? Porque foi seu nome, Radassa, o nome de judeu, né? Isso. E quem o rei Assuero, Xerxes, né? Assuero, escolheu para ser sua rainha. Vamos ver então em Esther 2, de 3 a 20. Nossa. Vamos lá. Então, capítulo 2, eu vou ler até o verso 10 e você Certo. lê o restante. Uhum. Então diz assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias de seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a vistas de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jaconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomou por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Zagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam.
Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tomou a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentada junto à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a sua origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Então, aqui já nós podemos ver, né, que Ester, ela achou graça, né, como diz aqui na palavra, diante dos olhos do rei pela sua formosura. E aí... Quem era Mardoqueu, né? Quem era Mardoqueu, né? E o que parentesco ele tinha com Ester. Então, Mardoqueu, ele era um judeu que havia sido trazido junto, né? Quando o povo foi trazido em exílio para a Babilônia, né? Ele fazia parte daquele povo que foi trazido em, como dizer assim, ele era um cativo, né? Como dizer, um exilado, né? Ele foi trazido foi transportado de Jerusalém, diz aqui, né? De Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jaconias, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, o rei de Babilônia, levou como cativo, né? Para o reinado de Babilônia. Sim, e daí Mardoqueu também cuidou de Ester, né? Diz como uma filha. Criou Ester como filha. O seu nome era Radassa, né? Seu nome judia. Mas ela foi orientada pelo próprio Mardoqueu, né? A passar-se por outro nome até chegar à presença do rei. E ela, com toda obediência, seguindo então esse conselho, porque Mardoqueu ali, ele ficou, teve-a como filha, né? Criou como filha, mas na verdade eles eram primos, né? Exatamente. Eles eram primos, mas aí morrendo seus pais, né? Sim. Ele a tomou como filha e criou ela como se fosse sua própria filha, né? E como diz aí na Bíblia, né? O rei achou, então, graças, né? Gostou de Ester. Ela foi levada, então, né, para o palácio, né? Naquele conselho lá dos ajudantes do rei, dos conselheiros do rei. Ela, quando saíram a procurar moças, ela foi uma das escolhidas, foi levada para o palácio, foi colocada lá na casa das mulheres, né, sobre a guarda de Hegai, o eunuco que cuidava da casa das mulheres. E Radassa, né, agora Ester, ali cumpriu aqueles 12 meses que tinha que se cumprir, né? De tratamento, de beleza, nossa, já, né? Pensou? Ali era um verdadeiro... Para chegar na presença do rei, né? Tinha que chegar toda transformada, né? Muito linda. Aí, então, foi assim que o Assuero escolheu Ester para sua rainha, né? Passou todas as moças e ele não viu graça em nenhuma, né? E o interessante é que Ester era uma moça simples. Você vê que elas, quando eram escolhidas, podiam escolher a joia que elas queriam, a roupa que elas queriam, mas Ester disse que não escolheu nada. Não escolheu nada. Ela deixou que Hegai escolhesse por ela a roupa que ela devia vestir, as joias que devia usar, né, como ela devia se preparar para ir se encontrar com o rei. Sim. Então ela era realmente uma mulher simples, né, uma jovem simples, mas diz que sua beleza encantava, né, todas as pessoas que vissem Ester, né, e assim foi que isso já, como disse na pergunta anterior, tudo preparado por quem? Por Deus. Por Deus, Tudo encaminhado Deus por aí Deus. mudando o rumo da vida das pessoas, né? Fez essas mudanças. Eu falo assim que Deus, em todos aqueles erros que eles cometeram lá de rejeitar a rainha Vasti, de se embriagar, de fazer todos aqueles
aquelas coisas, né? Aqueles confrontos ali, ainda Deus tirou ainda, né? tirou proveito disso. Né? Com a sua providência divina e mudou o curso da história. Isso. Muito bem. 7ª pergunta, que conspiração Mardoqueu desfez? Então havia uma conspiração ali, né? Contra o rei, né? Isso, nós vamos ler agora no texto de Esther 2, versículo 21, 23. Do 21 ao 23. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiraram para assassinar o rei. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então havia uma conspiração ali, né? Então 2 dos seus eunucos, né, estavam... Isso, conspirando contra um rei, e aí Mardoqueu, assim, né? Ficaram assim com raiva do rei por alguma coisa, né? Sim. Então Bigtã e Teres começaram a planejar aí a morte do rei. Né? Seria um assassinato ali no palácio, né? Eles iriam envenenar o rei, né? Algum jeito eles iam preparar. Mardoqueu, né, ouviu então, já contou para Esther. Mardoqueu ficava sempre ali na porta do rei, né? Sempre observando para ver se via Esther, ali olhando o movimento, e escutou esses 2 eunucos ali conversando e conspirando contra o rei. E aí Mardoqueu já levou a notícia a Esther, e a Esther já preparou o rei, né? Que é a situação que estava acontecendo ali no palácio. Exatamente. E chegamos ao final de mais uma das nossas lições. Se você gostou das nossas lições, é uma história simples, é a história de Esther, mas é uma história que nós podemos tirar muito grande proveito, né? Para nós, para a nossa vida, para entender melhor os planos de Deus, para entender que Deus é supremo, que Deus está à frente de qualquer problema que a gente possa achar assim que está indissolúvel, mas nós podemos confiar em Deus, que Deus está presente. Se você gostou dessa nossa liçãozinha, dá o seu like pra gente, né? E compartilha essa lição, é uma história muito bonita. Você pode também ler na Bíblia sobre a história de Esther, que você vai entender ainda melhor. Também esses capítulos no Speed Profecia, né? Está lá nos livros do Profetas e Reis, a história da Esther, né? Quem tiver esse livro pode acompanhar também a história no livro do Profetas e Reis. Né? Todas essas que nós lemos, esses textos muito lindos, está nesse livro, né? Também no 3º Comentários Bíblicos, está tudo no Speed Profecia. E se você gostou, né, nós te convidamos para assistir às nossas lições todos os dias, estudar conosco, e deixamos para você um grande abraço e que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida. Amém. Até breve. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.